Se você é comerciante de Capela, então preste muita atenção nisso. Estamos passando por tempos difíceis, mas, se tomarmos medidas coletivas, podemos mudar isso, não só a sua situação, mas de toda a cidade. Essas ações foram estudadas desde 2020, pelo canal Tem na Tenda, com o foco no aumento de renda da população de Capela, com desejo de ser implementada pelo Comércio Unificado Capela, para ter como consequência melhorar o fluxo de capital no comércio local. E para isso acontecer, basta focar em 2 contrapontos. O primeiro, manter o máximo de dinheiro na cidade, evitando o máximo da saída do capital. O outro é apenas atrair o máximo de capital vindo de fora da cidade de forma contínua. Então, aqui está algumas coisas que devem ser feitas para que isso possa acontecer. Ações de retenção monetária. As ações de retenção monetária são estratégias fundamentais para manter o fluxo de dinheiro dentro de uma comunidade ou município, ajudando a fortalecer a economia local e reduzir a fuga de capitais para outras regiões ou países. Identificamos em Capela os principais pontos de fuga de capital da cidade, que dividimos em 6 partes para melhor analisarmos. Esses pontos são: falta de incentivo ao consumo e criação de produtos locais, desconhecimento sobre o básico dos impostos e taxas, formas de pagamento obsoletas e inviáveis, baixíssima adesão às práticas de autossustentabilidade, inexistência de promoções inteligentes, excesso de usuários em jogos de azar. E para reverter isso, basta tomarmos estas ações em conjunto. Como incentivo local, podemos focar em 3 pontos: incentivar o consumo local, fortalecer a produção local, reduzir a dependência de fornecedores externos. Para incentivar o consumo local, podemos realizar as seguintes ações: campanhas de conscientização, incentivar os moradores a comprar de pequenos comerciantes, dar preferência e valorizar os itens locais. Utilização de slogans como "Compre com o comércio unificado", "Compre local", "Cresça local". Pode sensibilizar a população local. Promoções e programas de fidelidade. Criar incentivos, como programas de fidelidade ou descontos exclusivos, para moradores que compram de lojas que participam do projeto Comércio Unificado. Feiras e eventos. Organizar feiras comunitárias para apresentar produtores locais e fomentar o consumo direto. Realizar eventos regulares para conectar produtores e consumidores locais, criando laços e fortalecendo o comércio interno. Parcerias entre empresas. Criar redes de colaboração entre negócios locais para que possam se apoiar mutuamente, gerando economia e se tornando mais competitivos. Fortalecer a produção local. Apoio a produtores artesanais e pequenas indústrias. Negociar incentivos fiscais e linhas de crédito para empresas que produzem bens e serviços dentro da cidade. Foco em autossuficiência. Estimular a criação de produtos básicos essenciais, como alimentos, roupas e itens de construção, produzidos localmente. Parcerias cooperativas. Reunir pequenos produtores para compartilhar recursos e reduzir custos operacionais, melhorando a competitividade. Reduzir a dependência de fornecedores externos. Produção agrícola e hortas urbanas. Promover práticas agrícolas locais, criando uma rede de distribuição de alimentos dentro da cidade. Produtos substitutos. Incentivar a criação de alternativas locais para bens que normalmente são importados de outras regiões. O ponto a seguir também pode fazer muita diferença. Conscientização sobre impostos e taxas. Evitar impostos desnecessários. Verificar regime tributário correto. Empresas podem optar por regimes como Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, dependendo do faturamento e atividade. Isso pode reduzir a carga tributária. Planejamento tributário. Mentu. Identificar deduções e isenções fiscais disponíveis, como incentivos para empresas sustentáveis ou localizadas em áreas de desenvolvimento. Recuperar impostos pagos. Créditos tributários. Empresas
podem recuperar valores pagos a mais em impostos como ICMS, PIS e COFINS, especialmente em casos de exportação ou insumos não tributáveis. Acontece muito pagamento de imposto indevido, principalmente nos chamados produtos monofásicos. Uma ação em conjunto, podemos identificar essas falhas e gerar crédito dos pagamentos dos últimos 5 anos. Restituição de imposto de renda. Pessoas físicas e jurídicas podem solicitar a restituição de imposto de renda pago a mais, desde que comprovado. Muitas pessoas acabam deixando de ser restituídas por desconhecimento. Redirecionar impostos para o município. Transformar impostos estaduais e federais em tributos municipais. Incentivar a formalização de empresas locais para que paguem ISS ao município, em vez de ICMS estadual. Apoiar negócios locais. Estimular a abertura de empresas com CNPJs que gerem tributos municipais, como MEIs e prestadores de serviços. Entendimento básico dos principais impostos, federais como Imposto de Renda, PIS e COFINS, Contribuições sobre Faturamento, INSS, IPI. Estaduais, temos ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Municipais, ISS, Imposto sobre Serviços, IPTU, ITBI. Temos que lembrar também que com a reforma tributária que estará em vigor em 2027, alguns desses impostos serão unificados e transformados no IVA, ou Imposto sobre Valor Agregado, e não será mais possível fazer recuperação de produtos monofásicos. Estimular a formas de pagamentos e transações mais viáveis. Comparativo de contas bancárias e serviços. Escolhendo contas mais vantajosas como contas digitais, como Nubank e Banco Inter, geralmente não cobram taxas de manutenção. Compare pacotes de serviços, como saques ilimitados ou cartões sem anuidade. Comparativo de taxas de cartão. Reduzindo custos com cartões. Comparações regulares sobre maquininhas de cartão para encontrar as menores taxas de débito e crédito. E, através do comércio unificado já estruturado, possibilita negociações com fornecedores de maquininhas para obter condições personalizadas. Pagamentos realizados através de criptomoedas. Já era para ser uma realidade local, pois se obtém redução de taxas, as criptomoedas operam em redes descentralizadas, eliminando a necessidade de bancos ou operadoras de cartão, o que reduz drasticamente as taxas de transação. Custos menores em transferências internacionais. Rapidez nas transações, similar ao Pix. Para comerciantes, aceitar criptomoedas elimina a necessidade de maquininhas de cartão ou contas bancárias específicas, reduzindo custos fixos. Gera também inclusão financeira, porque dá acesso para não bancarizados. Pessoas sem acesso a bancos podem participar da economia global usando apenas um smartphone, facilitando também pagamentos de turistas estrangeiros que não têm acesso ao Pix. A moeda virtual foi tão bem aceita que aparece até nos doces expostos na vitrine da padaria. Ao todo, 194 estabelecimentos comerciais já aceitam a moeda digital aqui em Rolante. Isso corresponde a 40% dos negócios do município. E para saber onde é possível pagar com Bitcoin, basta procurar por este adesivo que fica na fachada dos estabelecimentos. Veja também o que o prefeito de Indiaroba fala sobre a criptomoeda criada para a cidade. Como seria Indiaroba hoje sem o Aratu? Nossa, com muito menos identidade, com muito menos pertencimento, uma autoestima menor. O nosso povo está muito mais feliz, muito mais convencido de que através do consumo local, e a gente tem uma compreensão muito clara de que chegou a hora das economias locais, a gente tem compreendido de que não existe cidade pobre, existe cidade empobrecida, né? Aquela cidade que gera riqueza e leva para fora. A gente, por exemplo, em 2021, nós produzimos de riqueza no nosso município, segundo o SEBRAE, 151 milhões de reais. Mas, infelizmente, ficaram apenas 30 milhões. Portanto, nós, o governo local, compreende que há uma necessidade de termos instrumentos que fortaleçam a economia local. E nada mais educativo, nada mais empoderador do que ter uma moeda e ter um banco. Portanto, a gente está muito feliz e sabe que existe um antes e um depois da implantação do Banco Municipal.
Práticas de autossustentabilidade. Com as práticas de autossustentabilidade, através da educação ambiental, implementação de energias renováveis, reaproveitamento de materiais, captação e armazenamento de água da chuva e a utilização de aparelhos elétricos com mais eficiência, pode gerar uma grande economia local. Como exemplo, podemos citar as instalações de energia solar, que estão sendo instaladas de forma on-grid, que apesar de ser sustentável, é um formato que continua completamente dependente da Energisa, com pagamento de taxas e impostos. E quando tem uma falta de energia, não se consegue utilizar o sistema. Outro ponto importante é a implantação de promoções inteligentes. Oferecer prêmios que gerem economia pessoal. Brindes como aparelhos que gerem economia para o consumidor pode gerar um aumento no poder de compra das pessoas. Equipamentos sustentáveis também pode ser muito bom para esse tipo de conversão. Vale compras. É uma ótima opção quando traz uma sensação de liberdade de escolha, quando, por exemplo, as lojas participantes do projeto Comércio Unificado Capela recebam o mesmo vale. Kits de autossustentabilidade. Podemos citar um fogão de indução comparado a um fogão a gás. Como vamos demonstrar esse comparativo mais detalhado? Os dados relevantes para esse comparativo são: um botijão em um fogão residencial, bem conservado, dura cerca de 40 horas, com uma boca média padrão acesa direto. A média de compra de botijão de gás em residência é a cada 45 dias. O valor do consumo de energia com a faixa entre 101 a 220 kWh é de 78 centavos, mas neste comparativo iremos colocar como se fosse R$1. Um botijão de gás que custa R$100, dividido pelas horas, em uma boca média acesa que dura cerca de 40 horas, chegamos ao resultado de R$2,50 por hora de fogo aceso. Já um fogão de indução utilizando uma potência 1000 watts, com o custo de energia a R$1 durante 40 horas, chegamos ao resultado de que o custo por hora é de apenas R$1. Então podemos afirmar que uma residência que passe a utilizar um fogão de indução, ao invés de gastar R$100 com o gás, passará a gastar R$40 em energia. Isso é uma economia de R$60 a cada 45 dias. E se colocar isso por ano, que seria equivalente à compra de 8 botijões, estamos falando de uma economia de R$480. Levando mais a fundo, em Capela, tem mais de 14 mil residências registradas na prefeitura. Se apenas metade passasse a utilizar o fogão de indução, significa que R$3.360.000 poderiam deixar de sair da cidade. E como o último item das ações de retenção monetária, temos o combate a jogos de azar. Um estudo do Banco Central do Brasil mostra que, em 2024, tem uma média em apostas com loteria da Caixa de 1,9 bilhão por mês. Já com as bets, isso vai um pouco mais além. São incríveis 21 bilhões de reais por mês, dados aquele gatinho maroto chamado Tigrinho, e outros similares. Isso é 11 vezes mais que a loteria. E para piorar a situação, são casas de apostas consideradas irregulares no Brasil. E para efeito comparativo, o Banco Central informa que 5 milhões de pessoas investem em renda variável. Já 17 milhões têm renda fixa, enquanto 24 milhões de pessoas participaram dos jogos de azar. E o mais grave é que 60,5% dos apostadores são pessoas do Bolsa Família que gastam em média R$150 por mês com apostas. Então, trazendo essas proporções e sabendo que Capela recebe cerca de 6.700.000 em benefícios do governo por mês, significa que sai de Capela em apostas R$756.000 todo mês, um prejuízo de R$9.072.000 por ano. E para combater isso, podemos criar campanhas de conscientização, educar a população sobre os impactos negativos do jogo, desmotivando o prejuízo pessoal e coletivo, criar alternativas de entretenimento, investindo em áreas de lazer, esportes e cultura para desviar a atenção dos jogos de azar. E com isso podemos ver que em apenas 2 dessas ações podemos conseguir reter em Capela cerca de R$12.400.000. E acreditamos que, colocando em prática o máximo dos itens citados,
o objetivo é alcançar a margem de 30 milhões de reais, que está saindo de Capela desnecessariamente. Agora que já vimos a parte de economizar, vamos para os itens para gerar dinheiro pela visão do comércio unificado. Ações para crescimento monetário. Captação de verba pública em projetos sociais e culturais. Criação de propostas cooperativista. Fortalece e facilita a produção em diversas áreas. Fortalecimento de parcerias. Colaboração com ONGs, empresas e entidades locais que possam ajudar na captação de recursos de forma bidirecional. Leis de incentivo fiscal. Utilizar as existentes para estimular surgimento e crescimento do comércio, ou criação ou adequação junto com a Câmara de Vereadores. Convênios com o governo federal ou estadual. Recursos destinados a projetos específicos, como infraestrutura, saúde e educação. Doação via imposto de renda. Benefícios é que para doadores não tem custo adicional. Gera um impacto social direto para a localidade. Transparência pela gestão via conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público. Se olharmos apenas para o funcionarismo público, já que são pagos com nossos impostos, podemos direcionar de forma para manter uma boa renda em Capela. Em fevereiro de 2025, a Prefeitura de Capela consta 1.914 funcionários. Desses, 909 se enquadram nas regras de doação com o abatimento do imposto de renda, conforme a tabela demonstra, e o cálculo feito apenas com a base arrecadatória, conseguiríamos trazer do imposto federal, no mínimo R$600 mil, mas de formos calcular em cima do salário real, ultrapassaria os 800 mil, apenas com os funcionários da Prefeitura. E ao adicionar essas contas os funcionários da rede estadual, usinas, Ambev, comércio e os demais trabalhadores, poderíamos alcançar facilmente entre 3 a 4 milhões apenas com residentes de Capela. Lembrando que, mostrando resultados e fazendo boas campanhas, poderíamos receber incentivos de pessoas que não são moradores de Capela, onde o limite de arrecadação está apenas ligado à capacidade de atrair incentivadores do projeto, podendo gerar arrecadações de 10 ou 20 ou superiores a 50 milhões. Turismo e eventos. Turismo arquitetônico e religioso. Desenvolver um roteiro turístico que inclua monumentos e igrejas locais. Criar materiais como mapas e guias digitais para facilitar a experiência dos visitantes. Ecoturismo na Mata do Junco. Organizar atividades como trilhas guiadas e educação ambiental para atrair turistas interessados na natureza. Eventos trimestrais. Planejar um calendário fixo com temáticas culturais, esportivas ou gastronômicas, para manter a comunidade engajada. O turismo é uma excelente forma de crescimento monetário. Ao se conseguir atrair diversas pessoas para conhecer a cidade, geramos renda através de produtos locais, eventos privados, alimentação, hospedagem e outros. Ao se conseguir manter interesse do turista regional, estadual, nacional ou mesmo internacional, é possível gerar uma receita crescente e ilimitada. Comércio e produção de bens. Movimentos cooperativos. Reunir comerciantes e produtores em grupos para reduzir custos e aumentar a competitividade. Produção de bens locais. Incentivar a produção artesanal por meio de oficinas e feiras. Marketplace local. Criar um sistema que conecte consumidores e comerciantes locais, facilitando a logística e o estoque. Se as grandes redes se unem para crescer, você, sendo pequeno, acha que vai conseguir um crescimento exponencial sozinho? As grandes redes estão utilizando sistemas conhecidos por marketplace, funcionando como um shopping center digital, como a Magalu, B2W, Mercado Livre, Americanas e outras. Através de sistemas de gestão, como ERPs, que sincronizam automaticamente o estoque entre o marketplace e outros canais de venda, como lojas físicas ou e-commerce, é fundamental. Isso evita erros manuais e mantém as informações atualizadas em tempo real, podendo fazer uma integração de estoque, diminuindo a possibilidade de produtos parados por muito tempo no estoque, diminuindo a dependência de produtos externos,
já que através da intercomunicação das lojas, possibilita saber exatamente todos os produtos existentes na cidade. A centralização de dados gera mais eficiência para utilizar diversos canais de vendas, gerando uma redução de erros e com uma boa eficiência operacional. E uma das maiores dificuldades de vendas online em Capela se dá em relação à logística, já que envio de maneira individuais são caros na região, e através do marketplace se consegue uma redução de custo e se tornar competitivos digitalmente. Compreensão e uso adequado de tecnologias. Redes sociais. Oferecer treinamentos sobre marketing digital e monetização para comerciantes locais, ajudando a profissionalizar a divulgação online. De forma coordenada, é possível também manter uma rede de geração de renda para influenciadores, através da monetização de canais. Fazendo assim, entra uma renda extra através de divulgações da cidade de Capela. Projeto Anti-Apagão. Sistemas alternativos para evitar apagões na cidade. Monitoramento urbano. Implantar câmeras e sistemas de monitoramento para aumentar a segurança e eficiência nos serviços públicos. Conscientização digital. Promover palestras e cursos sobre segurança digital e proteção contra fraudes. Se levarmos em conta que a população adulta de Capela é superior a 20 mil pessoas, e se todas elas tivessem uma conta que tem rendimento de CDI automático e elas mantivessem pelo menos R$100 durante 30 dias até o recebimento do próximo salário, teríamos uma entrada de capital na cidade de R$16 mil por mês, só por uma simples mudança de conta. Educação e economia em áreas tecnológicas e estímulo ao trabalho remoto. Atração de empregos globais para residentes locais. Capacitação tecnológica. Ofereça treinamentos em áreas de alta demanda no mercado remoto, como programação, design gráfico, marketing digital e suporte técnico. Veja esses exemplos atuais de trabalho remoto. Olha esse sistema da Caterpillar. Ele é para operação remota de maquinário pesado. E nesse caso aí, o cara está sentado em Piracicaba, no interior de São Paulo, operando um trator no Arizona, lá nos Estados Unidos. E é um sistema que está em fase de teste, porém já operacional em algumas construções. A lanchonete normal, a galera já trabalha de home office. Are you guys Portuguese speakers? Yes, Portuguese speakers. Sim, yes. Oi! Tudo bem? Pô, tô impressionado, é a primeira vez que eu vejo isso, alguém trabalhar à distância assim. Então, pois é. É um método recente, que recém estão aplicando, e a galera tá se acostumando, né? Pode Tem crer. galera que não gosta, tem outros que gostam. Você tá desde o Brasil ou do Canadá? Tá no Brasil? Imagina, eu tô na Bolívia. Ah, tu tá na Bolívia, sério? Aham. Caraca. Mas já tem um monte de sucursal da PET com esse sistema aqui, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Oh, sorry, here. Yes, we got some talent. Desenvolvimento de infraestrutura para trabalho remoto. Melhoria na conectividade. Investir na ampliação e melhoria da internet de alta velocidade nas áreas urbanas e rurais. Espaços de coworking acessíveis. Criar ambientes compartilhados com equipamentos e internet de qualidade para facilitar o trabalho remoto de pessoas, estimulando nômades digitais para a cidade. Streaming e criação de conteúdo. Criar uma rede de apoio entre criadores e público para a monetização de plataformas como YouTube, X, Facebook e as demais, fazendo com que pessoas que trabalham com divulgação tenham maiores resultados com rendimento vindo destas plataformas, visando que são empresas internacionais que fazem o pagamento. Isso é um canho de capital que traz riqueza externa para a cidade. Jogos Play to Earn. Os jogos NFT e blockchain podem gerar recompensas em criptomoedas ou tokens negociáveis enquanto joga. Em 2023, em Capela, uma pessoa conseguiu faturar mais de R$35 mil em apenas 4 meses com o Mir4, um jogo sem restrições e jogável via celular. Outro jogo gratuito, para celular e PC, explodiu entre janeiro e março de 2024, que em Capela teve ganhos relatados de 1.800 nesses meses referidos. O Pixels, um simples jogo de fazendinha, onde crianças acima de 8 anos teriam capacidade de jogar, e se levássemos em conta que Capela tem cerca de 5 mil alunos,
onde pelo menos 2.000 teriam condições de participar desses jogos, teríamos uma entrada de capital de R$3.600.000 em apenas 90 dias. E como o último exemplo, o jogo Sandbox, que promove eventos com recompensas recorrentemente, e o evento que teve em dezembro de 2024, jogadores em apenas 2 tardes conseguiriam atingir as missões do jogo e obter uma recompensa equivalente a R$250, somente pela participação. E se replicarmos para 2.000 alunos, seria mais R$500.000, entrando na cidade em apenas 48 horas. Imagine se acrescentássemos pessoas desempregadas e dependentes do Bolsa Família e, em vez de 2.000 pessoas, fossem 4 ou até 8.000, o quanto teria entrado de renda em Capela? São oportunidades que não podemos mais desperdiçar. Existem formas de estimular aos dependentes de programas sociais, como o Bolsa Família, sem risco de ser excluídos do benefício, a se tornarem pessoas que agreguem valores à cidade, exercendo atividades econômicas de maneira formal, sem nenhum risco. E com isso, converter uma classe que atualmente é exclusivamente consumidora de imposto e se tornarem, mesmo que parcialmente, contribuintes diretos, gerando mais segurança econômica e participando do crescimento da cidade. E como o último tópico para ajudar no crescimento monetário já muito falado, os quais sempre temos que reforçar e se atualizar sobre possíveis melhorias. Através da educação e conscientização sobre eficiência e economia da demanda do dia a dia. Como economizar água? Como economizar energia? Como cozinhar de forma econômica? Economia no transporte. Uso adequado de equipamentos e eletrodomésticos. Esses aparentes pequenos detalhes podem fazer muita diferença quando colocados em prática por um grande grupo de pessoas. Podemos ver, e em apenas alguns itens, que possuem uma base de cálculo, chegamos a valores possíveis de 19.300.000, que entre geração e retenção de valores poderiam ter sido mantido na economia de Capela se já tivéssemos executando o projeto no ano 2024. Por isso, precisamos do máximo de participantes, junto ao Tem na Tenda e o comércio unificado para tornar isso realidade, fazendo que Capela se torne um modelo de referência nacional. Contamos com vocês.